Canal do Gordo! E aí, galera, voltamos com mais um vídeo pra você e dessa vez vamos falar do zelador de Stargirl. Sim, muitas pessoas me perguntaram sobre o zelador de Stargirl no meu direct lá no Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, dá uma seguida lá. E claro, se você quiser saber alguma coisa sobre algum personagem, sobre alguma história, deixa aqui embaixo que eu terei o maior prazer em ver e tentar aí fazer um vídeo explicando alguma coisa pra você. Então comenta aqui embaixo. Agora, vamos lá, eu quero primeiro agradecer ao... Vamos dar o nome. Cadê? Vai. Ao Thales Oliveira, que pediu para falar sobre o zelador, e o Arya Comics Nerd também. Eu até mencionei ele no vídeo passado falando sobre isso. Então, vamos lá. Basicamente, para quem não conhece, muita gente fala que ele poderia ser o Cavaleiro Andante ou o outro Cavaleiro, que é o Cavaleiro Brilhante. Mas, nas histórias em quadrinhos, o que eu conheço é o Cavaleiro Brilhante, que se chama Sir Justin. Como a gente viu, o zelador chama Justin, e se eu não me engano é Justin Arthur, que aí já encaixa mais ou menos com a ideia desse personagem, que basicamente era o quê? Ele era um soldado ali, um cavaleiro da Tábua Redonda, sim, do Rei Arthur, Merlin, essas coisas assim. A gente sabe que a DC Comics, ela teve um período ali também que ela trouxe à vida alguns personagens clássicos, né, das histórias, como Merlin e tal, para dentro desse universo dos quadrinhos também. E o Cavaleiro Brilhante foi um desses casos. Era o Sir Justin, que ele teve uma missão dada, que era derrotar um ogro. E ele foi nessa missão de derrotar o ogro. Só que no meio tempo, ele acabou sendo encurralado por bandidos. E ele começou a lutar com os bandidos e tal, mas a sua espada acabou acertando uma árvore e, como consequência, acabou libertando o Mago Merlin. Sim, ele libertou o Mago Merlin, ele ajudou o Merlin a voltar à vida, podemos dizer assim, sair da dimensão que ele tinha sido aprisionado. E como recompensa, podemos dizer assim, o Merlin deu a ele deu assim, na verdade, a espada dele, um encantamento, e tanto a espada quanto a armadura, e também deu asas ao seu cavalo. Sim, o cavalo dele ganhou asas, e por isso que ele já apareceu, se eu não me engano, Liga da Justiça Sem Limites, com um cavalo parecendo um Pegasus e tudo mais, porque faz, vamos dizer assim, tem coisas relacionadas a isso na história dele. E acaba que, como ele ganhou aquele poder novo, ele foi enfrentar o ogro e acabou assim até derrotando o ogro. Só que quando ele derrotou o ogro, ao mesmo tempo o ogro acabou fazendo com que ele e o cavalo ficassem aprisionados em um gelo enorme, e isso fez com que ele ficasse suspenso, bem parecido com o Capitão América, né? Referências aí, né? Podemos dizer assim. Só que quando ele ficou suspenso em gelo, só confirmar, 1941, ele acabou sendo solto pelo Dr. Morrisby. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome, mas o Dr. Morrisby acabou soltando ele e revelou para ele que ele estava no futuro, podemos dizer assim, né? Que ele dormiu por cerca de milhares e milhares de anos. Então, a partir daquele momento, ele decidiu se tornar um herói. Ele iria proteger as pessoas que realmente precisassem de proteção. Só que aí ele adotou o nome de Justin Arthur, ou Arthur Justin. E depois usou o Sir Justin como o seu, na verdade, usou como codinome Cavaleiro Brilhante, e isso fez com que ele se tornasse ali um herói dentro desse universo dos quadrinhos. Só que acabou que ele se juntou a dois grupos distintos. O primeiro foi o Esquadrão All Star, e o segundo grupo foi os 7 Soldados da Vitória, um negócio assim. E quando ele se juntou nesses dois grupos, quando ele começou a fazer parte desses dois grupos, meio que ele acabou enfrentando diversos problemas, podemos dizer assim, diversos momentos complicados, como todos os heróis acabam enfrentando. E ele teve um momento que ele também enfrentou a Sociedade da Injustiça da América. Só que, na verdade, a história dele foca um pouco mais no Rei Dragão, que ele acabou enfrentando o Rei Dragão, porque ele tinha uma esposa, e a esposa dele, se eu não me engano, era a... como é que ela chama?
Danette Healy, que foi a Firebrand. E quando ele estava com ela e tal, em um determinado momento o Rei Dragão acabou assassinando a esposa. E isso fez com que ele ficasse ali meio irritado, né? Como qualquer outro personagem. Só que em uma batalha contra o Homem Nebulosa, meio que ele perdeu totalmente a memória. Só que aí, tempos depois, ele perdeu a memória e foi levado para um determinado tempo na história distinto do que ele já tinha. Porque assim, ele era do passado e foi acordou no futuro. Em um determinado momento ele estava enfrentando um inimigo que mandou ele para um tempo no passado, mas não o tempo que ele já existia. E com isso ele acabou perdendo a memória. E só recuperou sua memória no momento em que ele encontra quem a gente viu na série, o Lystra. Sim, quando ele encontra o Pat, ele acaba voltando a memória dele de todo aquele tempo que ele trabalhou junto com o Esquadrão All-Star. Então, a Courtney e o Pat, a Courtney também foi responsável por ele ter recuperado a memória. Então, assim, a gente tem esse elemento e acabou vendo isso na série. E esse ponto eu achei interessante, porque acaba mostrando que, sim, eles estão buscando ali muita, mas muita referência dos quadrinhos. A gente vê as outras séries trazendo referências, mas são referências assim, visuais, referências de falas, referências de menção e tal, mas no caso, trazer a história do personagem já mostra uma coisa diferente. Aí dá a entender o porquê que o Justin, toda vez que a Courtney passava, ele ficava olhando assim meio estranho pra ela. E quando ele salvou ela contra a Shiv, cara, eu falei, caramba! Curiosamente pensei, quem que será ele? Aí quando o Pat apareceu e ele falou, Lystra, como se ele estivesse lembrando das coisas, porque até então ele não reconheceu o cajado, mas ele reconheceu o Pat. Então tem aquela questão da conexão nos quadrinhos. Aí acabou que quando ele recuperou a memória, ele se juntou à nova Sociedade da Justiça da América e começou a lutar contra o Rei Dragão. Então me dá a entender que quando ele chegar e se tornar um membro também, né, fazer parte do grupo, a gente vai ter um momento que o Rei Dragão vai lutar. Cara, eu gostei demais desse episódio que trouxe o Cavaleiro Brilhante. Eu não sei se eles vão colocar o nome dele, a tradução como Cavaleiro Brilhante ou Cavaleiro Andante, mas de qualquer forma, eu achei muito bom essa referência. Agora eu quero saber de você, o que você achou do personagem? Você gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E lembrando, quem comentar ganha salve no próximo vídeo. Então eu vou gravando os vídeos e vou mandando salve pra vocês. É só vocês comentarem aqui. E agora, bora para o salve, né? Vamos lá. Um salve, só que eu devia ter deixado a página de salve aberta aqui já de uma vez, que lá embaixo. Aí, ó, um salve para o Dom Nimbus, um salve para o Rodrigo Naves de Souza, um salve para o Aeroverso é Vida e um salve para o Diego Freitas. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like e compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!